Existe um versículo na Bíblia que não é apenas uma promessa. É uma sentença de morte contra as trevas. Um texto tão poderoso que Satanás faz de tudo para que a igreja o ignore. Enquanto muitos estão atrás de revelações novas, visões e promessas de prosperidade, poucos percebem que a maior arma espiritual já foi entregue em uma única linha da Escritura. E é justamente esse versículo que o inferno mais teme, porque ele derruba fortalezas, expõe mentiras, quebra cadeias e cala o acusador. Não é um amuleto, é um decreto eterno que torna impotente o reino das trevas diante da fé verdadeira. Neste vídeo, você vai entender por que esse versículo está escondido em plena vista, porque ele quase nunca é pregado com a profundidade que merece, e como ele pode se tornar a sua maior defesa em dias de batalha espiritual. Se você quer vencer as acusações do inimigo, andar em autoridade e voltar ao verdadeiro evangelho, então fique até o fim. O versículo que Satanás mais teme será revelado hoje com luz, espada e temor de Deus. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Satanás não teme shows, não teme palcos lotados, não treme diante de barulhos, gritos ou manifestações sem raiz. Ele treme diante da palavra, mas não qualquer palavra, a palavra revelada, crida, vivida e proclamada com fé. Desde o princípio, a estratégia do inimigo sempre foi a mesma: deturpar o que Deus disse. No Éden, a serpente não atacou Eva com espadas, mas com uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Com uma semente de dúvida, o diabo destruiu a confiança na palavra e inaugurou o caos. Séculos depois, no deserto, o mesmo Satanás se levantou contra o próprio Filho de Deus. Mas agora, diante de Jesus, ele não ousou usar dúvidas. Ele citou a Bíblia. Ele tentou manipular a palavra, mas encontrou o Verbo vivo, a palavra encarnada, o Filho obediente que respondeu com escritura pura. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Jesus venceu o diabo não com experiências místicas, nem com força física, mas com a palavra revelada de Deus. É por isso que o inferno tem medo desse versículo, porque esse texto não fala de um grito de libertação, mas de testemunho e sangue, de uma vida alicerçada na verdade, de um povo que vence não por si, mas por algo que Deus já declarou. Charles Spurgeon certa vez disse: a palavra de Deus é como um leão. Não precisa ser defendida. Apenas liberte-a, e ela se defenderá sozinha. Mas há um problema hoje. Muitos cristãos estão com a Bíblia nas mãos, mas não têm ela no coração. Sabem citar versículos decorados, mas não vivem com base na autoridade da palavra. E aqui está a tragédia. Um crente que não conhece a palavra é um campo aberto para o diabo plantar mentiras. Ele pode até parecer cheio de fé, mas se não tiver alicerce na Escritura, será como uma casa na areia. Vai cair. O inimigo não teme emocionalismo, não teme declarações vazias, mas ele teme quando você descobre quem você é pela palavra. Quando você entende o que o sangue de Jesus conquistou por você, e quando você abre a boca, não para reclamar, mas para declarar. Está escrito. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Esse é o versículo. Esse é o texto que Satanás não quer que você creia, nem viva. Porque ele revela a arma invisível que derrota o acusador.
o sangue que nos redime e a palavra que testemunha essa redenção. Quando um crente entende esse versículo, o inferno não tem mais domínio, porque quem crê no sangue e testemunha com a palavra não pode mais ser acusado nem silenciado. A fé não é gritaria. A fé é fundamento. A fé que vence o mundo é aquela que está firmada naquilo que Deus já declarou na eternidade. E é por isso que o diabo odeia esse texto, porque ele não pode anulá-lo, não pode alterá-lo, só pode tentar escondê-lo de você. Mas hoje, essa verdade está sendo exposta, e se você crer, ela se tornará sua espada. O diabo não precisa aparecer em forma monstruosa para destruir. Ele faz isso de forma mais sutil, mais venenosa, mais eficaz, acusando. Desde o princípio, ele é chamado de o acusador dos irmãos. Não é à toa. Satanás opera na base da culpa, da vergonha, da paralisia espiritual. Ele sussurra no ouvido dos filhos de Deus: você não é digno. Você falhou de novo. Deus não te ama mais. E o pior é que muitas vezes ele nem está mentindo totalmente. Ele está acusando com base em fatos, mas fora do contexto da graça. Ele aponta para o pecado, mas esconde a cruz. Ele mostra a queda, mas oculta a redenção. E assim, milhares de cristãos vivem debaixo de condenação, carregando culpas que já foram cravadas em um madeiro há mais de 2000 anos. A acusação é sutil. Ela não grita, ela corrói, ela não confronta com luz. Ela envolve com trevas e silêncio. Ela não diz apenas, você errou, mas, você é um erro. E aqui está o ponto mais diabólico. Quanto mais você acredita na acusação, menos você anda em autoridade. Um cristão acusado vive com medo de orar, com medo de pregar, com medo de se aproximar de Deus. Ele passa a achar que precisa pagar algo para ser aceito de novo. Mas isso é mentira, porque o preço já foi pago. Na cruz, Jesus não apenas sofreu por nossos pecados, ele pagou cada centavo da nossa dívida. Ele desarmou o inimigo. Ele calou a boca do acusador. E sabe como? Colossenses 2, 14 e 15 responde: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. A cruz não foi apenas uma demonstração de amor, foi uma declaração de guerra contra o inferno. O diabo pensou que havia vencido, mas na verdade foi exposto, derrotado e desarmado diante do universo. É por isso que a cruz é o terror do inferno, porque ali a acusação perdeu sua base. Ali o sangue foi derramado. E onde há sangue, há perdão. Onde há cruz, há reconciliação. E onde há redenção, não há mais condenação. Romanos 8, 33, 34 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você entende? Não é sua performance que te justifica. É Deus. E se é Deus quem te justifica, quem poderá te condenar? Mas o inimigo não quer que você viva essa verdade. Ele prefere que você continue preso, se escondendo, calado. Porque um cristão acusado é um soldado sem espada. Mas um cristão justificado é um guerreiro que pisa a cabeça da serpente com autoridade. Charles Spurgeon afirmou: Satanás pode fazer um cristão tropeçar, mas nunca poderá desfazer a cruz que o redimiu. Essa é a nossa segurança. Não é em nós, é nele, não é no que sentimos, é no que foi escrito. E é por isso que Jesus, no deserto, venceu com 3 palavras: está escrito. Porque o que foi escrito não muda, não falha, não volta atrás. Hoje, se o inimigo tem te acusado, lembre-se, o sangue do Cordeiro já foi derramado, a sentença já foi dada, a cruz já triunfou, e aquele que acusa já está derrotado e sem poder sobre sua vida. Apocalipse 12:11 declara com poder: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nesse versículo estão 2 dos maiores mistérios do mundo espiritual, 2 elementos que, unidos,
tornam um cristão invencível diante do inferno: o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. E é aqui que muitos tropeçam, porque entendem o sangue como algo passivo, como se bastasse apenas crer e pronto. Mas ignoram que há uma resposta ativa esperada daquele que foi lavado: o testemunho. Vamos entender essa equação. 1. O sangue do Cordeiro. O sangue é a base. Sem o sangue, não há redenção. Sem o sangue, não há perdão. Sem o sangue, não há vida espiritual. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios cobria temporariamente os pecados. Mas quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele não apenas cobriu, ele removeu, pagou, cancelou, redimiu. Foi o sangue que silenciou o acusador. Foi o sangue que rasgou o véu. Foi o sangue que comprou para Deus homens de todas as línguas, povos e nações. Mas o sangue não é apenas um elemento litúrgico. É uma realidade espiritual viva. O livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. O sangue tem voz. Ele clama justiça e ao mesmo tempo grita: já está pago. Quando o diabo tenta te acusar, o sangue responde. Quando tua consciência tenta te condenar, o sangue responde. Quando o inferno tenta te parar, o sangue grita mais alto: você pertence a Cristo. Mas há um segundo elemento, e aqui está o segredo que o inimigo mais odeia: a palavra do testemunho. 2. A palavra do testemunho. O sangue vence a acusação no céu. O testemunho vence o inimigo na terra. O testemunho não é apenas contar uma história bonita. É confirmar com a própria vida aquilo que o sangue já realizou no espírito. É viver como quem foi redimido. É andar como quem foi perdoado. É abrir a boca, não para se justificar, mas para glorificar. Quando um cristão vive aquilo que crê, quando ele testemunha com palavras, atitudes e escolhas, quando ele confessa a verdade mesmo sob pressão, mesmo em tribulação, mesmo sendo rejeitado, ele derrota o diabo diante dos homens. E isso explica por que Apocalipse 12:11 termina com essa frase: e não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Ou seja, eles não apenas creram, eles testemunharam. Eles não apenas conheceram o sangue. Eles provaram a vitória do sangue com uma vida que não recua, não negocia, não se vende. Charles Spurgeon disse: o sangue de Cristo é poderoso, mas é por meio do testemunho que ele é proclamado ao mundo. Satanás teme o cristão que entende isso, porque ele não pode mais enganá-lo com culpa, nem com medo, nem com vergonha. O sangue deu perdão. O testemunho revela a identidade. E juntos, eles formam a fórmula da vitória espiritual. É por isso que o inferno tenta te calar. Porque enquanto você se cala, ele continua acusando. Mas quando você abre a boca e diz: eu pertenço ao Cordeiro, o sangue me lavou, a cruz me justificou, todo o reino das trevas treme. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa voltar a esse versículo. Não como um jargão, mas como uma estratégia de guerra. A batalha já está vencida, mas o inimigo ainda tenta iludir os desavisados. A única maneira de resistir com autoridade é com o sangue e o testemunho. Se Satanás não consegue impedir alguém de ser salvo, ele tentará impedir que essa pessoa fale. Porque um cristão calado pode até ser salvo, mas não é perigoso. Ele não confronta, ele não ilumina, ele não proclama. É como um soldado sem voz, um profeta sem trombeta, um leão que perdeu o rugido. A palavra diz que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Mas o que o inferno faz? Ele ataca justamente esse segundo elemento: o testemunho. Não o histórico, mas o presente. Não o que aconteceu há anos, mas o que você vive agora. O diabo sabe que não pode apagar o sangue. Ele já foi derramado, já cumpriu sua obra. O que ele pode fazer é tentar desacreditar ou silenciar quem foi tocado por esse sangue.
E ele faz isso com mentiras sutis. Você ainda erra, como pode testemunhar? Você é fraco, sua voz não tem peso. Ora, você pecou ontem. Como pode falar em nome de Deus hoje? Assim, muitos que foram lavados, regenerados e chamados se recolhem. Param de orar em voz alta, param de pregar, param de cantar, param de se posicionar, e o inferno respira aliviado porque sabe: um cristão envergonhado é mais útil ao reino das trevas do que muitos ímpios escandalosos, porque ele tem luz, mas a esconde, tem sal, mas se dissolve em medo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que, depois de serem tocados por Deus, foram desafiados a abrir a boca. Moisés tentou fugir, mas eu sou gago. Jeremias hesitou. Sou muito jovem. Isaías tremeu. Tenho lábios impuros. Mas a resposta de Deus sempre foi a mesma. Eu purifiquei você. Agora vá e fale. O mesmo vale para nós. O sangue não apenas nos salva, ele nos envia. Não apenas nos purifica, ele nos autoriza. E quando você entende isso, sua boca se torna uma arma. Seus lábios se tornam um altar. Sua história se transforma em testemunho. Charles Spurgeon dizia que o cristão que conhece a cruz e se cala é como um médico que descobre a cura e esconde do mundo. É irresponsável, é desleal e, acima de tudo, é inconcebível diante do céu. O inferno sabe disso. E é por isso que sua estratégia mais eficaz hoje é silenciar os que foram lavados. Não precisa calá-los com violência, basta sedá-los com distrações, paralisá-los com culpa e anestesiá-los com religiosidade. Mas há um despertar acontecendo. Deus está levantando uma geração que não será calada. Gente que compreendeu que o sangue do Cordeiro não é só para nos livrar do inferno, mas para nos empoderar com autoridade celestial. Gente que vai dizer com ousadia: eu fui redimido, e minha boca será usada para glorificar aquele que me resgatou. O versículo que Satanás mais teme fala justamente disso. Ele teme o sangue, sim, mas teme ainda mais o sangue em ação. O sangue traduzido em testemunho vivo, proclamado em alta voz. Porque quando isso acontece, os céus se abrem, as cadeias caem, e o inferno perde território. Se você foi calado, hoje é o dia de voltar a falar, voltar a testemunhar, voltar a declarar com fé, mesmo tremendo: eu sou de Cristo, fui comprado por preço, o sangue me lavou, e por isso eu vencerei, não por mim, mas por Ele. Se Satanás não consegue impedir alguém de ser salvo, ele tentará impedir que essa pessoa fale. Porque um cristão calado pode até ser salvo, mas não é perigoso. Ele não confronta, ele não ilumina, ele não proclama. É como um soldado sem voz, um profeta sem trombeta, um leão que perdeu o rugido. A palavra diz que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Mas o que o inferno faz? Ele ataca justamente esse segundo elemento, o testemunho. Não o histórico, mas o presente. Não o que aconteceu há anos, mas o que você vive agora. O diabo sabe que não pode apagar o sangue. Ele já foi derramado, já cumpriu sua obra. O que ele pode fazer é tentar desacreditar ou silenciar quem foi tocado por esse sangue. E ele faz isso com mentiras sutis. Você ainda erra, como pode testemunhar? Você é fraco, sua voz não tem peso. Você pecou ontem, como pode falar em nome de Deus hoje? Assim, muitos que foram lavados, regenerados e chamados, se recolhem. Param de orar em voz alta, param de pregar, param de cantar, param de se posicionar, e o inferno respira aliviado, porque sabe: um cristão envergonhado é mais útil ao reino das trevas do que muitos ímpios escandalosos. Porque ele tem luz, mas a esconde. Tem sal, mas se dissolve em medo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que, depois de serem tocados por Deus, foram desafiados a abrir a boca. Moisés tentou fugir, mas eu sou gago. Jeremias hesitou.
Sou muito jovem. Isaías tremeu. Tenho lábios impuros. Mas a resposta de Deus sempre foi a mesma. Eu purifiquei você, agora vai e fale. O mesmo vale para nós. O sangue não apenas nos salva, ele nos envia. Não apenas nos purifica, ele nos autoriza. E quando você entende isso, sua boca se torna uma arma. Seus lábios se tornam um altar. Sua história se transforma em testemunho. Charles Spurgeon dizia que o cristão que conhece a cruz e se cala é como um médico que descobre a cura e esconde do mundo. É irresponsável, é desleal e, acima de tudo, é inconcebível diante do céu. O inferno sabe disso, e é por isso que sua estratégia mais eficaz hoje é silenciar os que foram lavados. Não precisa calá-los com violência, basta sedá-los com distrações, paralisá-los com culpa e anestesiá-los com religiosidade. Mas há um despertar acontecendo. Deus está levantando uma geração que não será calada. Gente que compreendeu que o sangue do Cordeiro não é só para nos livrar do inferno, mas para nos empoderar com autoridade celestial. Gente que vai dizer com ousadia: eu fui redimido, e minha boca será usada para glorificar aquele que me resgatou. O versículo que Satanás mais teme fala justamente disso. Ele teme o sangue, sim, mas teme ainda mais o sangue em ação. O sangue traduzido em testemunho vivo, proclamado em alta voz. Porque quando isso acontece, os céus se abrem, as cadeias caem e o inferno perde território. Se você foi calado, hoje é o dia de voltar a falar, voltar a testemunhar, voltar a declarar com fé, mesmo tremendo: eu sou de Cristo, fui comprado por preço, o sangue me lavou, e por isso eu vencerei, não por mim, mas por Ele. Agora podemos falar claramente. O versículo que o inferno mais teme está em Apocalipse 12:11. Um versículo curto, direto, mas com a força de 1000 exércitos espirituais. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida nem diante da morte. Esse é o versículo que Satanás mais odeia, porque ele resume o que nenhuma potestade pode suportar: a ação do sangue de Jesus sendo proclamada com fidelidade por vidas que já morreram para este mundo. Esse versículo destrói o orgulho de Lúcifer. Ele mostra que, mesmo tendo caído com poder, ele não pode resistir ao sangue derramado. Ele não pode invalidar o testemunho de alguém que foi justificado. E ele não pode manipular corações que não têm mais medo de morrer, porque já morreram com Cristo. A força deste versículo está em sua tríplice corda: o sangue, o testemunho e a renúncia. O sangue do Cordeiro não é uma lembrança poética. É um decreto judicial no mundo espiritual. Ele apaga a culpa. Ele dissolve acusações. Ele anula sentenças. E quando um cristão se levanta debaixo desse sangue, ele não fala por si mesmo. Ele fala com a autoridade de alguém que foi comprado. Mas o sangue só se torna ofensivo contra as trevas quando se une à palavra do testemunho. E aqui está o detalhe que o inferno tenta esconder. Muitos creem no sangue, mas poucos testemunham com a vida. E é por isso que o evangelho perde impacto em tantos lugares. Porque há fé, mas não há coragem. Há salvação, mas não há proclamação. Há redenção, mas não há transformação visível. E a terceira parte desse versículo é ainda mais mortal para o diabo: não amaram a própria vida nem diante da morte. Aqui está a verdadeira liberdade, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder do alto. Quando o cristão já entregou sua vida, de verdade, nada mais o pode parar. Nem críticas, nem perseguição, nem morte. O inferno não teme quem canta alto. Ele teme quem já morreu, quem já decidiu, quem já entregou tudo. Satanás teme esse versículo porque ele sabe que a igreja que viver isso será imparável. Uma igreja que não vive para agradar os homens. Uma igreja que não negocia a verdade. Uma igreja que ama mais a cruz do que os aplausos. Charles Spurgeon disse: o mundo odeia o sangue. O inferno treme diante dele, mas a igreja o esquece. Esquecer esse versículo é abrir mão da espada.
É entrar na guerra desarmado, é tentar vencer com argumentos o que só pode ser derrotado com sangue, testemunho e renúncia. Hoje, esse versículo precisa voltar para o altar, para os púlpitos, para os joelhos, para os lábios dos filhos de Deus. Você quer resistir ao diabo? Comece por aqui. Você quer vencer o acusador? Decore esse versículo. Você quer andar com autoridade? Viva o que ele diz. Não há outro caminho. Deus está levantando uma geração que não será definida pelo medo, pela cultura ou pela religião morna. Uma geração que conhece o poder do sangue de Jesus, não apenas como doutrina, mas como experiência viva, como testemunho diário, como fogo em seus ossos. Eles não são muitos, mas são verdadeiros. São aqueles que o mundo não consegue entender, que a igreja institucional não consegue controlar e que o inferno não consegue parar. Porque eles vivem como se já tivessem morrido. Amam como se não tivessem nada a perder. Pregam como se o céu estivesse ouvindo. E lutam como quem já viu a vitória. Essa geração está surgindo nas margens, não nos palcos mais iluminados, mas nos quartos de oração. Não nos eventos mais populares, mas nos desertos do secreto. Não com promessas de sucesso terreno, mas com sede de eternidade. Eles não buscam fama, buscam fidelidade. Não desejam aplausos, desejam pureza. Eles leram Apocalipse 12:11 e algo queimou por dentro. Eles entenderam que a arma mais temida pelo inimigo não é uma teologia sofisticada, mas uma vida rendida. Eles não se importam em parecer loucos, radicais, ultrapassados. Eles só querem viver para a glória de Deus. Essa geração carrega o testemunho como uma tocha. E essa tocha queima. Queima a vergonha, queima o medo, queima a tibieza. Porque quando o sangue do Cordeiro cobre uma alma e o Espírito Santo enche essa vida, não há espaço para silêncio covarde. O inferno geme quando esses homens e mulheres se levantam, porque eles não estão interessados em pregar para impressionar, mas para libertar. Eles não estão preocupados com agendas, mas com a vontade de Deus. Eles são os que choram pelo mundo, jejuam pela igreja e guerreiam de joelhos. E o que os move não é uma visão de sucesso, mas uma revelação do Cordeiro. Eles olharam para a cruz e nunca mais foram os mesmos. Essa é a geração que Satanás não consegue calar, porque cada cicatriz é um testemunho. Cada queda superada é uma mensagem viva. Cada oração secreta é uma bomba lançada contra os céus escuros do engano. E essa geração está se levantando agora. Está entre nós. Talvez em silêncio, talvez sem nome, mas com um coração queimando. Eles sabem que foram comprados por preço. E esse preço não foi ouro nem prata. Foi sangue. Sangue puro. Sangue eterno. E por isso, eles não se calarão. Eles proclamarão: fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos um testemunho, e ele não será escondido. E nem mesmo a morte nos fará recuar. O tempo da omissão acabou. O tempo de calar acabou. Se você foi alcançado por esse sangue, então testemunhe. Se você foi redimido, então fale. Se você foi chamado, então viva como quem carrega o versículo mais poderoso da Bíblia. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com quem precisa acordar espiritualmente. Comente aqui embaixo: eu venço pelo sangue do Cordeiro. E que essa declaração seja profética sobre sua vida. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sino. Aqui, não pregamos conforto. Pregamos confronto com verdade. Assista agora outros vídeos que vão reacender o temor de Deus no seu coração. A espada já foi entregue. Agora, é sua vez de lutar com ela.